Olá pessoal, tô de volta e vou começar esse vídeo com alguns recados. Primeiro, esse vídeo teoricamente seria de um dos livros do 12 para 2021, que a gente tenta trazer todos os meses aqui no canal aí no final do mês, pra dar tempo realmente de ler um aí por cada mês, enfim. Mas eu confundi um pouco as datas, que eu pensei assim, nossa, ainda tem uma semana de abril para poder ler, mas eu esqueci que eu tenho que gravar o vídeo antes para poder sair por aqui. Então, provavelmente aí junho ou julho vão sair 2 vídeos do projeto 12 para 2021, porque eu já tô lendo meu livro, só não deu para trazer por aqui hoje. Mas enfim, né? Tá aí. E o outro recado, na verdade, um convite que eu quero fazer para vocês é se inscrevam no nosso projeto literário que está aberto, que é o projeto Oiapoque ao Chuí, que tem o intuito de incentivar a literatura nacional e nós vamos ler um autor de cada região do nosso país. Já tem vídeo aqui de como se inscrever e de apresentação do projeto. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês poderem dar uma olhada. E eu quero lembrar que as inscrições vão até amanhã, o dia 30 de abril, porque o projeto já começa dia 1º de maio. Então, não deixem de se inscrever, não deixem de participar. Vamos conhecer aí autores de todo o nosso Brasil. E a partir de maio a gente vai também trazer os vídeos de resenhas dos livros que eu e a Raquel escolhemos para esse projeto. Então, sem mais delongas agora, depois de toda essa apresentação, recados e convite, vamos de fato para a resenha deste vídeo, que é do livro Flores para Algernon. Eu li em e-book, então vou deixar a capa aqui para vocês poderem ver. E Flores para Algernon era um livro que eu não conhecia até ele ganhar todo um hype na internet uns anos pra cá. Então, né, todo mundo falando desse livro, falando super bem, inclusive. Eu acho que eu nunca vi algo negativo sobre esse livro na internet. E eu achava, inclusive, que era um livro recente, mas não é. O livro ele foi escrito lá em 1959 como um conto e depois foi lançado em 1966, se eu não me engano, por aí na década de 60, como um romance epistolar. Ele ganhou todo esse hype aí na internet recentemente porque foi lançado a edição da Aleph, essa edição bonitona que eu li em e-book, mas que é capa dura e tal, foi lançada em 2018, então acabou parecendo um livro recente que não é. Inclusive, esse livro, o Chandler cita ele em Friends. Depois que eu reassisti Friends, eu vi lá falando Flores para Algernon, e aí já tinha todo esse hype na internet. Nossa, esse livro é antigo então, né? Pra Friends, lá na década de 90 já tá falando sobre ele. E aí eu descobri aí, tem todas essas informações também ali na parte pré-textual do livro. Mas vamos lá, Flores para Algernon, a gente acompanha a história do Charlie, que é um cara de 30 e poucos anos que tem retardo mental. Então ele não consegue aprender as coisas, ele tem grandes dificuldades de aprendizagem e ele tem grandes dificuldades de lembrar das coisas também, a memória dele é um pouco mais curta, então ele não consegue ler, não sabe escrever, não consegue aprender muitas coisas. Ele trabalha ali numa padaria, mas com serviços mais simples, porque ele realmente não consegue aprender muito. Ele tem não é que ele não consegue, ele tem dificuldade de aprender e a grande parte das pessoas não tem paciência para ensinar. Ele, no entanto, ele tem uma vontade interna muito grande de sempre, assim, ele sempre quis ser mais inteligente, ele sempre quis aprender coisas novas, ele quer aprender a ler, ele quer aprender a escrever, então ele tem isso muito forte dentro dele, até um pouco forte demais, assim, que a gente não entende essa gana tanto dele, mas ele quer realmente aprender e ele começa a frequentar aulas dentro da universidade. De uma universidade ali tem um programa que eles fazem para realmente pessoas com retardos mentais aprenderem a ler e escrever, e ele frequenta essas aulas. E é a partir dessas aulas que ele acaba chegando ali no departamento de psicologia, que está fazendo um experimento, eles estão fazendo um estudo que é para realmente tornar as pessoas mais inteligentes. Então, seria uma espécie de cura para esses retardos mentais, para realmente elevar o QI das pessoas e elas se tornarem inteligentes. Inteligente aqui que eu falo bem de saber e aprender as coisas, tá, gente?
Então, eles estão procurando candidatos para fazer um experimento agora em humano, porque eles já fizeram alguns outros experimentos, chegou esse momento de passar para o experimento humano. E o Charlie é um desses candidatos, mas essa vontade, essa gana dele de realmente aprender, de querer se tornar inteligente, até mesmo sem se preocupar muito com as consequências que esse experimento pode trazer, ele é o candidato perfeito e realmente é escolhido para passar por essa cirurgia, que é uma cirurgia, para corrigir esse retardo mental do Charlie. Ele passa ali por uma sequência de testes, principalmente testes psicológicos que até a gente já conhece aí de falar. E ele começa a passar por esses testes e realmente é escolhido. Esse experimento acontece, essa cirurgia acontece e ela sim dá certo. Então o Charlie começa aí a ter um aumento gradual de QI e é isso que a gente vai acompanhar ao longo do livro. O livro, ele é narrado, como eu disse pra vocês, um romance epistolar, ele é narrado através dos relatos do próprio Charlie. Então são espécies de cartas, sim, como se fosse um diário, e esses relatos de progresso, eles são uma espécie de prova documental para esse estudo, então para mostrar realmente a evolução do Charlie. O autor ainda vai além e traz pra gente nos primeiros relatos de progresso realmente uma linguagem muito simples e com vários erros de português, no caso, porque foi traduzido, mas com vários erros de escrita mesmo, de gramática. É como se fosse realmente uma criança ou alguém que estivesse aprendendo a escrever, aprendendo a colocar suas ideias no papel, e vai evoluindo a linguagem tanto em complexidade quanto em acertos de gramática, nesse caso, ao longo do progresso também cognitivo do Charlie. Então é isso tudo que a gente vai acompanhar. Como o livro é em primeira pessoa, a gente vai acompanhar realmente o Charlie relatando tudo isso pra gente, a atmosfera do livro, ela se torna ainda mais densa. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês um pouco mais sobre essa história. A gente acompanha então essa evolução cognitiva dele em questão de aprendizado, de coisas técnicas e de coisas relacionadas à escola, faculdade, enfim, né, de habilidades mais técnicas. Porém, o desenvolvimento emocional é outra coisa. O Charlie, enquanto ali no começo da história, ele realmente não tem muito conhecimento, ele não entende, tem algumas coisas do ser humano, algumas peculiaridades, né, o sarcasmo, ironias, coisas que vão acontecendo com ele, que ele não entende essas relações humanas, ele não consegue compreender, ele realmente acaba aceitando aquilo, tipo, as pessoas estão rindo é porque elas estão felizes, ou então porque elas são minhas amigas. Não, se elas estão rindo de mim, é porque elas gostam de mim. Então ele tem essas associações que a gente, enquanto leitor, que tem essa inteligência emocional para discernir essas coisas, a gente já fica com o coração muito apertado. E ao longo do desenvolvimento dele intelectual, a gente tem também um desenvolvimento emocional que acontece meio que forçado à barra, porque ele passa a entender o que essas pessoas fazem, o que quer dizer as atitudes das pessoas, mas ele não sabe lidar com aquilo. Então, ao momento que a gente tem um cara que vira gênio, a gente tem também quase que uma criança e uma adolescente que está aprendendo sobre os sentimentos, de como que as coisas acontecem, de como lidar com seus sentimentos. Então ele não sabe lidar com isso tudo que começa a acontecer com ele. Ele não tem essa realmente inteligência emocional. E esse, para mim, é o grande ponto do livro, de como é diferente, né, uma coisa da outra, de lidar com as situações, de lidar com o humano, e como que a inteligência emocional também é muito importante pra gente enquanto pessoa, e a dificuldade dele de lidar com isso tudo. Por esse motivo, o livro ele tem essa densidade e ele acaba se tornando em todo momento muito triste, muito melancólico, sabe? É um ar pesado que tem a história ali, porque é realmente muito triste e muito apertinho no coração acompanhar toda essa descoberta do Charlie das coisas. Então eu acho que vale ressaltar aqui também que é uma história que tem coisas pesadas, tá? Tem coisas assim que vão acontecendo com esse cara, com esse menino, porque ele vai lembrando das coisas da infância também, porque, como eu disse pra vocês, ele tinha esse problema de não lembrar das coisas, mas com
o aumento cognitivo, ele passa a ter, as memórias vão voltando para ele. Então a gente vai acompanhar, né, esse mini Charlie, esse Charlie agora, as coisas que vão acontecendo com ele. Não é muito fácil, então eu acho que quando você for ler esse livro, leia quando o seu psicológico estiver ok, porque é sim, gente, um livro muito, muito triste. É justificável quando o pessoal aí pelas internets afora fala que, nossa, eu chorei o tempo inteiro, nossa, é muito emocionante e tal, porque realmente é, de fato é. Por isso que eu expliquei pra vocês, pelo esse peso emocional que traz aí essa jornada do Charlie pra gente. No mais, o livro é excelente, eu acho que todo mundo deveria ler sim, é um livro muito bom, é considerado uma ficção científica pelo fato de ser um experimento, uma tecnologia que não existe, de se tratar dessa coisa mais tecnológica e tal, mas não deixa de ser também um drama psicológico que mexe com a gente, não tem como não mexer. Você quer que tudo dê certo na vida do Charlie, você passa a ficar com raiva junto com ele, você passa a ter os sentimentos junto com ele e até outros mais que vão acumulando. Então é uma história muito emocionante, mas é sim uma história pesada, então já deixei o aviso pra vocês, vou deixar de novo. Tentem ler quando vocês estiverem um pouco mais de bem com a vida, sabe? Não peguem esse livro quando você já estiver pra baixo, porque eu acho que talvez possa te deixar um pouco mais pra baixo. Mas não deixem de ler esse livro. Eu achei sensacional, eu gostei muito da história, eu acho que é envolvente, é uma leitura que te pega, tem todos esses aspectos que eu já disse pra vocês, então vale super a pena acompanhar, sim, a história do Charlie em Flores para Algernon. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Se interessou também, deixa aqui. E não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para ajudar a gente por aqui. E faço novamente o convite para você participar do nosso projeto literário, que as inscrições vão até amanhã. Os vídeos estão nos cards, então vocês podem dar uma olhada lá de como participar e vamos ler juntos. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo e tchau, tchau!